Olá, a aula de hoje é sobre o processo eleitoral da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Então, a empresa ela vai estabelecer os mecanismos para comunicar o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria profissional. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão, dentre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela empresa. O processo eleitoral ele deverá observar as seguintes condições. Deverá publicar e divulgar um edital em locais de fácil acesso e visualização no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante. Garantia de emprego para todos os inscritos até a eleição. E realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. Além disso, a realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horários que possibilitam a participação da maioria dos empregados. O voto ele deve ser secreto. E a apuração dos votos deverá acontecer em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representantes do empregador e também os representantes dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral. Faculdade de eleição por meios eletrônicos e guarda pelo empregador de todos os documentos relativos à eleição por um período mínimo de 5 anos. Havendo a participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá organizar uma nova votação que ocorrerá no prazo máximo de 10 dias. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. E compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder para a anulação quando for o caso. E em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata da eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância de suplentes. Em relação às contratantes e contratadas agora, quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento, para fins de aplicação desta norma, o local em que seus empregados estiverem exercendo as suas atividades. Sempre que 2 ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, a CIPA, ou designado da empresa contratante, deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existentes no estabelecimento.
E a contratante e as contratadas que atuem no mesmo estabelecimento deverão implementar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças de trabalho decorrentes da presente norma, de forma a garantir o mesmo nível de proteção em matéria de segurança e saúde de todos os trabalhadores do estabelecimento. Além disso, a empresa contratante adotará medidas necessárias para que as empresas contratadas, suas CIPA, os designados e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam as informações sobre os riscos presentes no ambiente de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequada. E, além disso, a empresa contratante adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas que atuam no seu estabelecimento das medidas de saúde e segurança no trabalho. Até o próximo tópico.